Na ponta sudoeste da África, encontra-se uma região botânica maravilhosa. Um mundo montanhoso, coberto de plantas e animais, muitos dos quais não existem em nenhum outro lugar. Ao longo de sua costa rochosa, águas ricas estão cheias de vida. Este não é um parque de grandes feras, mas de pequenas relações íntimas, compostas no tecido da vida. Nenhum outro lugar do planeta contém mais espécies únicas em uma área tão pequena do que a incrível reserva da biosfera Kogelberg. Reinos ocultos da África. Kogelberg, Montanhas da Diversidade. É primavera na reserva da biosfera Kogelberg. O parque está ganhando vida. Um velho macho da víbora biúta está tomando sol em uma superfície rochosa exposta. Ele tem mais de 1 metro de comprimento e é mais grosso do que o final de um taco de beisebol. As cobras são de sangue frio e seu metabolismo cai durante o inverno, o que significa que elas não exigem muito alimento. Mas quando os dias chuvosos do inverno se dissipam, ela está sentindo os primeiros sinais de fome. Já faz semanas desde sua última refeição. As biútas são víboras. Suas cabeças em forma de diamante contêm presas articuladas que podem injetar coquetéis letais de veneno em presas. Pequenos mamíferos, lagartos, sapos e até pássaros estão no cardápio. Mas ela ainda não está quente o suficiente para caçar. Então, por enquanto, ela está simplesmente saboreando a deliciosa sensação de sol em suas escamas. A reserva da biosfera Kogelberg, de 18.000 hectares, está localizada na costa sudoeste da África do Sul. Ao contrário de muitos parques africanos, no entanto, ele não é famoso por grandes animais, mas por sua incrível diversidade floral. As montanhas escarpadas do parque têm mais de 1.000 metros de altura e são envoltas em fimbos. Fimbos refere-se a um grupo de arbustos e plantas encontrados no cabo ocidental da África do Sul. É um dos tipos de vegetação mais rico em espécies em qualquer parte do mundo. Aqui, mais de 150 espécies de plantas existem por 1.000 quilômetros quadrados, quase o dobro das florestas tropicais. Nos pés da montanha, o frio Oceano Atlântico lava a costa rochosa.
O afloramento rico em nutrientes alimenta os recifes subaquáticos, que também estão explodindo de vida. Rios em cascata esculpem vales íngremes a caminho do mar. No alto das ravinas íngremes da montanha, sobrevivem fragmentos raros de floresta, cercados pela charneca dos fimbos. Apenas alguns mamíferos vivem nestas montanhas, porque a vegetação é na maior parte dura e intragável. Mas o que a reserva não tem em mamíferos é compensada pela surpreendente diversidade de plantas. O Kogelberg faz parte da região florística do Cabo, que contém 9.000 espécies de plantas, das quais 70% não ocorrem em nenhum outro lugar. Cobrindo apenas 0,4% da área de superfície do mundo, essa é a mais alta densidade e diversidade de espécies de plantas por quilômetro quadrado em qualquer lugar da Terra. O fimbos que cobre essas montanhas é dominado por 4 famílias de plantas: éricas ou urzes, grandes arbustos floridos chamados proteas, restios de uma espécie de junco, e tubérculos e bulbos subterrâneos conhecidos como geófitos. Todos estes prosperam no clima estilo mediterrâneo da região, com longos e quentes verões secos e invernos frios e úmidos. Estes solos pobres em areia contêm poucos nutrientes. Toda planta e animal que vive aqui estão adaptados aos desafios únicos apresentados por essas condições. Uma pequena família de babuínos chacma está revolvendo a paisagem coberta de restio à procura de comida. O macho dominante vigia sua tropa. Ele pesa mais de 50 quilos, fazendo dele um dos maiores macacos da África. Babuínos são macacos incomuns. Ao contrário da maioria dos primatas africanos, eles ficam felizes no chão, fora das árvores. Isso permite que eles vivam em muitos habitats diferentes. Destes, a terra de arbustos de fimbos é a mais desafiadora. Os solos arenosos do Kogelberg contêm poucos nutrientes e retêm pouca água. As plantas lutam para obter umidade suficiente e devem estar preparadas para suportar os longos verões secos. Portanto, as folhas são pequenas ou desenhadas para limitar a perda de água. Fimbos recebe o nome das pequenas folhas de muitas de suas plantas. Nos solos pobres, o crescimento das folhas é valioso. Por isso, as plantas impedem os animais de comê-las. Para fazer isso, elas empacotam suas folhas com substâncias químicas indigestas chamadas taninos. Assim, para os animais encontrarem comida é um desafio constante.
Os restios são um dos mais diversos grupos de plantas do Kogelberg. Existem mais de 500 espécies dessas plantas sempre verdes, espécies de junco no mundo. Uma em cada 3 espécies de restios ocorre aqui. Eles, mais do que qualquer outro tipo de planta, tipificam o ambiente Fynbos. Os restios variam em tamanho de 10 centímetros a mais de 3 metros de altura. Eles não têm folhas adequadas e confiam nos seus caules para a fotossíntese. Isso os ajuda a evitar a perda excessiva de água nos longos verões secos. Restios têm plantas masculinas e femininas cujas flores diferem frequentemente. Elas são polinizadas pelo vento e as flores masculinas caem soltando pólen, enquanto as flores femininas tendem a ficar em pé para pegar o pólen que sopra pelo vento. Uma razão pela qual o Kogelberg é tão diverso é que ele contém muitas espécies que não vivem em nenhum outro lugar. Muitas plantas raras, com populações muito localizadas, sobrevivem aqui. E de todas as plantas que vivem no Kogelberg, nenhuma é mais especial, nem sinônimo dessa reserva, do que a rosa marsh. Menos de 250 plantas individuais permanecem em estado selvagem, uma vez que só vivem em poços úmidos nas encostas mais frias voltadas para o sul, onde a água flui continuamente através de suas raízes. É um habitat frágil. Mesmo o menor distúrbio, como um animal andando pelo substrato de musgo a seus pés, pode ser fatal. Apenas florescendo na primavera, esse estranho habitante do Kogelberg não se parece em nada com o resto das flores que vivem nos Fynbos. Como é polinizado, permanece um mistério. O macho dominante leva sua tropa até o mar para se alimentar da vegetação da duna costeira. Ele é experiente e conhece todos os melhores pontos de alimentação. Suculentas crescendo na costa oferecem um alívio das condições mais desafiadoras nas montanhas. A vida familiar é importante para os babuínos. Este jovem está aprendendo onde encontrar a melhor comida na reserva dos mais velhos. Ele ficará com a mãe nos primeiros 3 meses, raramente se afastando do seu lado. Mas quando os jovens crescem, eles se tornam mais independentes e começam a provar alguma autonomia. Éricas são outro grupo diversificado de plantas encontradas no Fynbos. Elas têm pequenas folhas para ajudar a reduzir a perda de água e pastagem, mas além disso, são incrivelmente variadas.
As éricas polinizadas pelo vento têm flores minúsculas. Mas nem todas as éricas dependem dos caprichos do vento. De todas as espécies do Kogelberg, as éricas têm as mostras florais mais coloridas para atrair pássaros e insetos para que possam ser polinizadas. E isso logo funciona. Um beija-flor sulista de coloração dupla está à procura de néctar. Éricas não são as únicas plantas que estão anunciando para assistência animal. Proteas, flor nacional da África do Sul. Estas são algumas das maiores espécies de plantas dos fimbos, com algumas espécies crescendo até o tamanho de pequenas árvores. Suas flores vistosas são uma propaganda para polinizadores. E o papa-açúcar do Cabo não resiste ao doce néctar oferecido. Como os beija-flores, eles também são polinizadores importantes. Visitando até 300 flores por dia, elas mergulham suas cabeças em flores proteas de cima e são polvilhadas com pólen, que depois transferem de planta em planta. Os papa-açúcar são altamente adaptados à sua dieta e podem digerir 99% de todos os açúcares encontrados no néctar doce. Aves menores também visitam as proteas, mas muitas vezes enganam as flores, já que elas são muito pequenas para ficarem polvilhadas ao se alimentarem. Os únicos polinizadores confiáveis são os papa-açúcar. E um polinizador menor, que também trabalha duro. As abelhas do Cabo também são atraídas pelo néctar açucarado. Eles são polinizadores incidentais de espécies como esta protea vabum. Para algumas plantas, o relacionamento é criticamente importante. Esta planta é apropriadamente chamada de dedos cor-de-rosa, depois de sua apresentação floral na primavera. Durante a primavera, quando explodem em flor, os arbustos atraem enxames de abelhas que voam de flor em flor, coletando pólen e néctar. As abelhas são uma maravilha da engenharia. Um pequeno probóscide em forma de palha permite-lhes sugar o néctar doce, enquanto os pelos eletrostaticamente carregados em seus corpos e pernas ajudam a coletar o pólen. Elas levam o pólen e o néctar de volta à colmeia para alimentar larvas e produzir seu mel. O rio principal que atravessa a reserva é o Palmiet, assim chamado por causa das densas esteiras de junco palmiet ao longo de suas margens. Como o palmiet venta para o mar, espalha um pequeno estuário raso, o que é perfeito para flamingos menores. Amassando o fundo com seus pés, eles estão mexendo em sua comida. Eles são filtradores de alimentos.
Seus bicos esticam a sopa enlameada, removendo pequenos invertebrados. Eles são mais ativos pela manhã. E depois de comerem, eles se reúnem por segurança. E enfiam suas cabeças sob as asas para um pequeno cochilo. As maravilhas florais do Kogelberg não estão restritas apenas à terra firme, mas se estendem por 200 metros no oceano. A ressurgência ao longo desta costa traz água fria rica em nutrientes para a superfície. E isso significa que há muita comida. Assim, ambas, a vida animal e vegetal, são abundantes. Alimentadas pela luz solar, algas gigantes absorvem todos os nutrientes que precisam da água e se elevam 12 metros acima dos recifes em alguns lugares. Em contraste total com a terra acima, há muita comida disponível debaixo d'água. O único problema que a maioria das espécies tem é encontrar um lugar para morar. O espaço é um prêmio. Recentemente, as condições nestes recifes foram mudando e ninguém está completamente certo do porquê. Houve um influxo de um dos mais formidáveis predadores dos recifes rochosos: lagosta das pedras. Elas são vorazes. As lagostas das pedras comem ouriços do mar e o influxo desses crustáceos é devastador para estas populações. Esta redução nos ouriços está afetando outro habitante dos recifes: a abalone. Esses grandes moluscos, espécies de gastrópodos, precisam de ouriços para sobreviver, porque o bebê abalone se instala debaixo de ouriços após a desova. Sem os ouriços do mar, eles não se instalam. E assim as populações não são renovadas. Abalones são uma iguaria saborosa e são intensamente pescados para comida. Esta pressão de pesca, agravada pela redução no sucesso de reprodução, significa que este grande pastador está quase extinto. Na ausência de abalone, a alga marinha está florescendo. Mas é um sistema em más condições, e ninguém sabe como essas mudanças afetarão a saúde de longo prazo desses recifes abundantes. Onde as montanhas encontram o mar, uma família de damão do cabo, conhecida como iracoides, está prosperando nos arbustos da vegetação costeira. Esta vegetação absorve a água do oceano. Como tal, é resistente e árduo. E apenas um personagem durão, como um iracoide, pode engolir suas folhas salgadas. Iracoides são frequentemente vistos tomando sol, pois isso ajuda a elevar a temperatura interna do corpo. Eles são um dos poucos mamíferos de sangue quente capazes de usar o calor do sol para ajudar no metabolismo deles. Iracoides são animais incomuns e, apesar de parecerem um roedor, a análise de DNA mostra que eles estão mais relacionados com os elefantes. Eles são especialistas em rochas, que vivem em afloramentos rochosos da savana do Fimbos até a costa. Eles são ágeis. Têm pequenos dedos espetados que agarram a pedra. E secreções especiais em suas palmas aumentam a fricção para melhor aderência em afloramentos rochosos precários.
Ao longo da região costeira da reserva, muitas aves marinhas, como estes corvos marinhos de peito branco, prosperam nas costas rochosas. Os ostraceiros também prosperam aqui, caçando mexilhões e lapas, arrancando os moluscos das rochas com seus bicos vermelhos afiados como navalhas. Os ostraceiros põem ovos em ninhos notavelmente camuflados nas praias arenosas. A camuflagem é importante com predadores como lontras e gaivotas de algas à espreita. Se os pais estão perturbados, eles deixam os ovos vulneráveis, confiando na camuflagem do ovo para protegê-los. Ovos eclodem em cerca de 6 semanas. Os filhotes precoces estão acordados há alguns dias. Eles não podem voar, uma vez que ainda não possuem suas penas adultas. Então, eles têm outro truque para evitar olhos famintos. A camuflagem ajuda ao longo de suas vidas jovens, e filhotes misturam-se perfeitamente na base das algas marinhas jogadas na areia que formam suas casas. Aves jovens crescem rapidamente, aprendendo a se alimentar com seus pais. Pequenos crustáceos, chamados de saltadores de praia, encontram-se em grande número por aqui. E os filhotes aproveitam ao máximo o banquete oferecido. Perto dali, uma colônia de pinguins africanos também faz sua casa na reserva. Os pinguins africanos são as únicas espécies de pinguins que se reproduzem no continente. Esta é uma das 3 únicas colônias de reprodução na África. Os pinguins africanos geralmente preferem ilhas distantes da costa. Mas, durante o início dos anos 1900, os humanos destruíram suas casas tradicionais, enquanto colhiam excrementos de aves marinhas chamados guano, que eram usados como fertilizantes. Milhões de ovos de pinguins também foram coletados para as mesas da Europa. E a pesca comercial retirava dos oceanos circundantes sardinhas e anchovas, a presa mais importante do pinguim. Historicamente, havia cerca de 2 milhões de casais reprodutores na África do Sul. Agora, menos de 25 mil sobrevivem. Essas aves estão lutando pela sobrevivência.
O Kogelberg encontra-se dentro das montanhas Dobra do Cabo, assim chamadas pela rocha dobrada típica da região. As montanhas Dobra do Cabo foram erguidas milhões de anos atrás por forças tectônicas sob o supercontinente de Gondwana. Quando Gondwana se separou há 150 milhões de anos, essas montanhas permaneceram como a fronteira sudoeste do novo continente africano. Elas são compostas de rocha de quartzito de arenito superduro, que é resistente à erosão, mas produz solos pobres em nutrientes. Uma família muito unida de cabritos da pedra se alimentam na vegetação de fimbos no alto das encostas rochosas. Eles são ágeis e pulam sem esforço de pedra em pedra. Cascos especialmente almofadados atuam como amortecedores, aumentando sua aderência. Os machos possuem 2 chifres pontiagudos curtos, que são usados em disputas territoriais com outros machos. Suficientemente aquecida, a biúta está finalmente pronta para sair em busca de uma refeição. As biútas quase nunca caçam ativamente por presas. Ela é um predador de emboscadas, que procura um local adequado para ficar à espreita. Ao contrário da maioria das cobras, que se movem com movimentos de lado a lado acentuados, as biútas se movem quase em linha reta, com um movimento distinto de lagarta. No alto dos vales protegidos dos frequentes incêndios que consomem a paisagem, pequenos trechos de floresta sobrevivem. Esses fragmentos da floresta montanhosa da África, ou floresta afromontana, são alguns dos últimos remanescentes nessa região. O acesso à luz do sol leva a floresta para cima, e as florestas amarelas e o ocoteabulata lutam pelo sol. Enquanto as samambaias cobrem o chão sombrio da floresta. No abrigo da vegetação rasteira, as aranhas cuidadosamente colocam suas armadilhas. E as lagartixas espreitam nos troncos das árvores à procura de insetos. As florestas são alimentadas pelos riachos a seus pés. A água nestes riachos é castanha por causa dos taninos, que escorrem da vegetação de fimbos. Sapos patrulham as partes rasas, caçando insetos. Enquanto os caranguejos passam por pequenas lagoas protegidas à procura de comida. Alguns riachos isolados no Kogelberg contêm espécies de caranguejos que não ocorrem em nenhum outro lugar. Este lagarto do Rochedo do Cabo está apreciando o sol.
Ele é o maior lagarto da região, medindo 16 centímetros do focinho à cauda. Como as biútas, eles são predadores de emboscada e usam mirantes rochosos elevados para atacar suas presas de invertebrados. Lagartos menores também são alvos. Embora o Kogelberg não tenha um número elevado de grandes mamíferos, ele contém alguns predadores surpreendentemente vorazes, mas estes não são seus assassinos típicos. Infiltrada próxima dali, uma coleção única de plantas espera em uma emboscada. Todas as plantas que vivem nos solos pobres em nutrientes do Kogelberg estão adaptadas para obter nutrientes valiosos dos pobres solos arenosos. Enquanto algumas leguminosas contam com parceiras subterrâneas com micróbios para ajudar suas raízes a absorver nitrogênio e outros alimentos, outras, como as proteas, têm micro-raízes especialmente projetadas para garantir absorção suficiente. Estas dróseras criaram uma solução engenhosa. Suas folhas brilham com gotas doces e pegajosas para atrair insetos, mas são, na verdade, uma armadilha de morte. Insetos pousando nas folhas pegajosas ficam presos na gosma. A planta, então, digere a presa e absorve seus valiosos nutrientes. As horídulas, as maiores plantas carnívoras na reserva, levaram o carnívoro a um outro nível. Elas não conseguem digerir os insetos que pegam. Então, formaram uma parceria. Besouros patrulham as folhas e comem quaisquer insetos capturados pela planta. Eles, então, defecam nas folhas, permitindo que a planta absorva os nutrientes dessas fezes. As plantas recebem até 70% de seu nitrogênio dessa maneira. É um relacionamento único. Os insetos confiam nas plantas para capturar seus alimentos, e a planta se beneficia das habilidades digestivas dos insetos. Apenas 2 espécies de insetos ocorrem em cada espécie de horídula, e eles têm um relacionamento mutuamente essencial. Se uma dessas espécies desaparecer, a outra também desaparecerá das montanhas para sempre. Uma razão pela qual o Kogelberg é tão diverso é o grande número de plantas que dependem de formigas Anoplolepis gracilipes ou formigas pugnasas para distribuir sementes. Na vegetação de terra de arbustos de fimbos, esta é uma relação crítica. O molheiro encontra a semente restil caída. Logo, todo o time é reunido para recuperar o valioso prêmio. A região gordurosa branca da semente, chamada de corpo de azeite de oliva, é alimento para as formigas. Mas não são apenas as formigas que se beneficiam. A planta também se beneficia. Ao enterrar a semente no subsolo em seus ninhos, as formigas protegem as sementes de herbívoros como os ratos. Mas enquanto procuram as sementes e o doce néctar para comer, os ratos também servem a um propósito diferente. Espécies proteas são conhecidas por suas flores altas e vistosas, que usam para atrair polinizadores de insetos e pássaros. Mas algumas espécies de proteas têm flores que crescem perto do solo.
e estas dependem de camundongos para polinizá-las. Mais de 35 espécies de proteas dependem desses polinizadores incomuns. Camundongos cheirando as flores à procura de néctar ficam cobertos de pólen, que carregam de flor em flor e de planta para planta. As formigas não só protegem sementes proteas de ratos. Ao enterrá-las no subsolo, elas mantêm as sementes a salvo dos frequentes incêndios que atingem as paisagens de fimbos. As formigas não movem as sementes para longe das plantas-mãe, o que significa que as plântulas crescem apenas na vizinhança imediata, restringindo o fluxo gênico e isolando populações. Ao longo de milhões de anos, populações isoladas se desenvolvem em novas espécies, e esta é uma das razões pelas quais a diversidade é tão alta. A biúta encontrou um local ideal. Ela está bem escondida e as rochas do Kogelberg estão cheias de ratos. É só uma questão de tempo até que algo salte para sua armadilha mortal. Enquanto algumas cobras estão à espreita, outras são caçadoras ativas. Em um afloramento próximo, uma cobra da casa malhada está se mexendo. Elas são principalmente noturnas, mas como a biúta, ela está sentindo fome depois de um inverno longo e frio. E então inicia sua busca ao cair da noite. Ela está bem adaptada à sua existência rochosa. Uma cabeça e um corpo achatados permitem que ela navegue pelas menores rachaduras em busca de presas. Ela está caçando lagartos e lagartixas. Mas agamas como este são especialistas em esconde-esconde. Eles são primorosamente camuflados e se misturam à rocha. Desta vez, funciona. A cobra da casa malhada passou por ele. Ao contrário dos caçadores solitários, como as cobras, os babuínos são sociáveis e dependem uns dos outros para sobreviver. Esta mãe está removendo carrapatos e pulgas de seu bebê. As mães estão sob pressão para obter comida suficiente para si, para que possam fornecer leite suficiente para seus filhotes. As sociedades são estritamente reguladas e os subordinados muitas vezes bajulam as fêmeas dominantes para obter vantagens. Isso ajuda a construir a coesão entre as tropas, o que dá a essa família uma vantagem valiosa nesse ambiente desafiador. Na costa montanhosa do Cabo do Sudoeste, plantas e animais existem lado a lado em uma paisagem implacável. Este é um dos lugares mais diversos do mundo. As plantas incrivelmente raras intercalam o tapete de fimbos rico em espécies.
longe da costa. No mar, águas ricas repletas de comida estão cheias de vida. Tanto na terra quanto no mar, a vida aqui é complexa e espetacular. E não há outro lugar na Terra como esse. Esta é a Terra das Maravilhas Biológicas, da Reserva da Biosfera de Kogelberg.